Fala, meu querido, chegamos com a quinta questão, metade da prova da Santa Casa 2025, e ela traz uma questão para a gente sobre dilatação. Então, já começamos a discutir aí temas relevantes do segundo ano do ensino médio, né, que já entra a parte de calorimetria, e bora com a gente estudar o que está acontecendo nessa situação. Se você não está inscrito aqui, se inscreve, nos ajude cada vez mais a chegarmos a tantos. Ó, então, ele está falando o seguinte: a calibração de uma proveta de vidro de 500 ml. Então, ó, essa informação já vai ser importante porque é o volume inicial da proveta. Foi efetuada para uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, aqui tem um volume de 500 ml dessa proveta. Tá. Considerando o coeficiente de dilatação linear, isso é uma informação bastante importante quando a gente fala de que existem três tipos de dilatação, né? A dilatação linear, a superficial e a volumétrica. E todos aqui têm valores que são múltiplos. No caso, se a gente usasse aqui, eu vou colocar aqui para começar, se a gente quer comparar, por exemplo, o coeficiente de dilatação, deixa eu arrumar aqui, superficial, que é para quando a gente tem uma área, ele é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Nós também temos o coeficiente de dilatação volumétrico, quando a gente está falando de volume, é o triplo do coeficiente de dilatação linear. E também, aí relacionando os dois, né, o coeficiente de dilatação volumétrico é 1,5, né, ou 3 sobre 2 do coeficiente de dilatação superficial. Aqui nós estamos falando de volume. Veja, ó, é o volume, então nós vamos usar a segunda equação, por quê? Porque ele foi dado o coeficiente de dilatação linear, isso aqui é o que a gente chama de alfa, e a gente vai trabalhar com a dilatação do volume, então eu preciso ficar bastante atento a esse detalhe. Ele falou que ele deu 3,3 vezes 10 a menos 6, e ele quer saber, veja, aqui parece uma pergunta que você tem que ficar atento, é um jogo de palavras aqui, mas tem que ficar bastante atento. Ele quer a diferença entre o volume de 500 ml indicado na proveta, na temperatura de 25 graus Celsius, e o volume real do líquido nele contido. Então veja, o volume que eu tinha aqui do líquido que estava aqui era de 500 ml, certo? Eu preciso ver quanto que essa proveta dilatou, para quanto ela foi, né? Essa diferença aqui é o que ele vai indicar para a gente. Veja, então nós vamos ver quanto que houve de dilatação do vidro. E a gente está falando de uma dilatação do volume, então é um ΔV. O ΔV é igual a V0 vezes o gama vezes a variação de temperatura que a gente está estudando aqui. Então, nesse caso, você tem um volume inicial de 500 ml, né? Pode deixar em ml, porque a resposta está em ml mesmo. E aqui tem uma estratégia que a gente vai usar. Eu vou deixar aqui, ó, que o gama ele é 3 vezes o valor de alfa, e esse alfa é 3,3 vezes 10 a menos 6. Então, perceba que a gente pode usar a estratégia de fazer 3,3 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é 9,9 vezes 10 elevado a menos 6. Por que que a gente vai usar uma estratégia? Porque, como ele está falando um valor aproximado, ao invés de usar 9,9, para facilitar a minha conta, eu posso escrever que é 10 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Esse é o valor de gama. E isso aqui eu só posso usar porque ele está falando de uma questão aproximada. E é de propósito, ele colocou esse 3,3 para multiplicar com o 3 aqui. Então, no lugar de 9,9, eu já coloco aqui 10 vezes 10 elevado a menos 6. E a variação de temperatura vai ser 25 menos 20. Esse é o valor que a gente está para encontrar do volume. Então, se a gente transformar tudo para a base 10, né? 5 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 5. Esse resultado aqui vai ser 5 vezes 10, 50, vezes 5, 250, vezes 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4, aí no caso a gente está falando de um volume em ml. Se a gente andar duas casas para cá, isso fica 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 aí, mililitros, né? Então esse é o valor aí de que aconteceu a dilatação nesse sistema. O que que a gente descobre aqui? Que esse recipiente a 25 graus Celsius, ele tinha, então vou anotar isso, ó, isso aqui é uma informação importante.
A 25 graus Celsius, o recipiente, que é a proveta, ela tem valor aí de 500, opa, 502,5 ml. Aliás, né? Não, isso aqui são 500,2 ml é a quantidade que eu tenho a 25 graus Celsius. Esse valor é o que está indicando para mim vezes 10 a menos 2, né? Então é 500 aqui, né? 500 dele, mais 2,5 vezes 10 a menos 2. Vai dar um número bem quebradinho. ml é o valor que vai ser para a proveta. Só que ele quer saber a diferença entre um volume de 500 ml e o valor que de fato a proveta tinha a 25 graus Celsius. Esse é o valor que nós temos da proveta a 25 graus Celsius. Se eu tirar a diferença, né, que ele quer de 500 ml, isso daqui menos 500, a gente elimina esse 500 com menos 500 e a gente descobre que a resposta que ele estava procurando, a diferença aí deu de 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 ml. Na verdade, essa pergunta feita por ele nada mais quer dizer, ele quer saber a dilatação, mas ele fez outra pergunta. Se eu for fiel à pergunta que ele está fazendo, ele não está perguntando claramente o que é a dilatação. Ele está perguntando a diferença entre um volume de 500 ml menos o valor indicado pela proveta. O valor indicado pela proveta é o valor que ela já tinha adicionado a 2,5 vezes 10 a menos 2. Então, essa diferença deu 2,5 vezes 10 a menos 2. Eu fiz esse passo a mais aqui para responder a pergunta que ele fez, né? Então, ele traz um pouquinho mais de dificuldade nessa pergunta, mas respondendo mesmo a questão que ele fez, dá 2,5 vezes 10 a menos 2. E aí a gente chega na alternativa E como resposta desse exercício 65 aqui. Espero que você tenha entendido, principalmente essa parte da pergunta que ele fez, e que não era a dilatação, senão ele perguntaria qual que é a dilatação da proveta a 25 graus Celsius. Não é exatamente bem isso, mas e sim a diferença aí entre o volume e o volume real do líquido nele contido. Então é isso. Espero que você tenha entendido. Ficou com alguma dúvida? Deixe seus comentários aqui que a gente ajuda. Continuaremos com a resolução até o finalzinho da prova da Santa Casa 2025. Grande abraço e até a próxima. Valeu!